Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma manhã de poder e graça. O nosso tema de hoje é a fé que liberta, baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A fé que liberta. Em Cristo Jesus já não há mais condenação. Em Cristo Jesus nós somos livres. Eu quero ler um pequeno trecho do nosso devocional nesta manhã. Esta é a conclusão poderosa que o apóstolo Paulo chegou e ensinou aos irmãos da igreja em Roma. Após seus ensinos registrados no capítulo 5 e 7, Paulo mostra como o pecado e a lei mosaica poderiam impedir os cristãos de desfrutarem de uma vida plena com Deus. Mas, pela fé triunfante em Cristo, nenhum discípulo de Cristo precisa temer a condenação, porque é plenamente livre em Jesus. Em Jesus, nós fomos libertos da escravidão, do pecado, da religiosidade. Por isso, nós devemos viver uma fé triunfante. O nosso autor, ele continua comentando a devocional com a seguinte afirmação: entender que o sacrifício de Jesus foi pleno e único é fundamental para a prática da fé, da adoração e do ministério que devem existir sem peso, mas com temor e responsabilidade, porque Jesus nos entregou a liberdade. Precisamos viver a missão com zelo e honra. Cristo, segundo a palavra de Deus, nos chama para uma vida plena e abundante em sua presença, uma vida livre, a fé que liberta. O nosso autor ainda diz: sabiamente o apóstolo escreve: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. Nós fomos chamados para viver livremente em Cristo Jesus, mas não devemos abusar desta liberdade para darmos ocasião à nossa natureza caída, mas devemos viver a fé que liberta. Nossa fé tem princípios para limitar, não tem princípios para limitar, mas para abençoar e proteger. Em Cristo Jesus, nós somos livres. Por isso, neste dia, viva a fé que liberta, porque em Cristo Jesus já não há mais condenação. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.